Muito bem, estamos ao vivo, senhoras e senhores! Seja bem-vindo, estou direto da casa do Zé Gotinha! Aê! Por quê? Porque eu Boa, estou... Herói nacional! Salve, salve! Um vídeo muito importante hoje. Tenho para vocês a cura. Solta, Arthur Finizola, por favor. Rodrigo Hilbert, ele conseguiu fazer a própria vacina. Rodrigo Hilbert pegou a mamona, amassou no próprio tacho que ele mesmo fez, na sua oficina de serralharia, pegou o leite da sucupira, passou por um pano fino, uma gaze, misturou, benzeu, subiu a montanha atrás de uma água puríssima em Minas Gerais, uma fonte rara, de difícil acesso, 4 dias para chegar, embaixo de chuvas, tempestades, granizos, trombas d'água. Rodrigo conseguiu uma pequena gota e realizou a vacina para alimentar a vida, a sobrevivência de sua família e de sua mulher gata que faz yoga. Muito boa noite, palmas para o Rodrigo Hilbert! Nosso herói nacional! Herói, mito. Ele, Zé Gotinha! Ele, Zé Gotinha! O verdadeiro, o primeiro e único. Jorge já caiu ali. O único homem capaz de produzir uma vacina desse país. Muito boa noite, está no ar o Povo de Humanas, mais desalinhado que a visão de administração pública do ministro da Saúde, mais errado que as opiniões do presidente da República. Solta a vinheta, Arthur Finizola. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Povo de Humanas. Eu sou Tainan Costa Canário, prof.canário. Comigo, os meus amigos. Hoje nós temos a ausência do Jason Chanchão, mas se vacilar, daqui a pouco ele pinta por aqui. Muito boa noite, meu querido amigo professor Ricardo Correia. Muito boa noite, senhoras e senhores, meus amigos de copo, meus amigos de cruz, aquele abraço. Temos hoje muitas notícias para falar do Exame Nacional do Ensino Médio e, claro, obviamente, também falar sobre educação e a pandemia que é o governo brasileiro. Olá, muito boa noite, meu compadre Jorge Lobo, firme e forte, amiguinho. Salve, salve, meu querido, salve, salve a todos os telespectadores diretamente de nossas casas, dos estúdios Passarinhos. Estamos no ar, em plena queda livre. O Povo de Humanas saúda vocês na pessoa de Jorge Lobo. Como é que vocês estão? Tamo junto mais uma semana aí, ó. Manda a corneta, pai! Estamos lá em plena queda livre, mais desalinhado que carroça. Ó, presta atenção, porque o Povo de Humanas é um podcast de efemérides. O Povo de Humanas é um podcast que comenta notícias. O Povo de Humanas é um podcast alinhado com o pensamento progressista. Mostra o bracinho quem vai se vacinar. Vem, vacina. Vem. Aqui, ó. Eu quero é vacina. Ele senta na seringa russa. Ele senta na seringa chinesa. Olha, eu queria ter 4 bracetas para tomar ao mesmo tempo a Rússia e a chinesa. Jorge, como é, Jorge? Canta isso direito aí, Jorge. Como é? Ele pega a vacina russa, ele pega a vacina chinesa. Ele queria ter 4 bracetas para pegar ao mesmo tempo a Rússia e a chinesa. Ah, papai. É o funk da vacina. Eu digo Sputnik, você diz 5, como é que é? Sputnik! Eu queria mandar um abraço para o Instituto Butantan e para a Fiocruz. Muito bem. Um abraço para as instituições brasileiras que vão nos salvar dessa pandemia. Instituições sim, pessoas não. E se você é antivacina, por gentileza, longe de mim, pelo amor de Deus, para você não ser vetor de doença, não prejudicar a minha vida nem a sua. Notícias do Exame Nacional do Ensino Médio com o professor Ricardo Correia. Bom, vamos lá. A primeira notícia que eu trago para vocês é do Paraná Portal, e ele fala da lista dos colaboradores e revisores do Enem 2020 está disponível para consulta no site do MEC. Então, quem ingressou aí com a solicitação de ser colaborador e revisor, e nós falamos sobre o edital em podcasts anteriores.
Então, agora já foi liberado a lista com os aprovados para revisão e colaboração da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, isso é legal porque você leva em consideração que o Exame Nacional do Ensino Médio seleciona pessoas para a produção de seus itens. Isso é sempre bom para a gente mostrar para as pessoas como o Exame Nacional do Ensino Médio funciona, certo, Ricardo? Exatamente. Tem uma outra notícia aqui do Enem, saiu no Diário do Nordeste. Coordenador do Enem tira dúvidas sobre o exame em live nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, também conhecido como amanhã. Então, Eduardo Souza, coordenador-geral do INEP, ele estará participando de uma live no canal do YouTube de uma startup chamada Evolucional. Então, às 10 horas da manhã, você que estiver interessado, pode mandar as suas perguntas, que o diretor do INEP estará lá pronto para respondê-las. Perguntas relacionadas à prova digital e também ao processo seriado, que começa a valer a partir de 2021. Queria mandar um abraço também para o cachorro que mora vizinho do Jorjão, que late o dia inteiro. É um negócio impressionante. Um grande abraço. É impressionante. Ele tem uma garganta, parceiro. Dá vontade de adotar o bicho. Porra. Meu irmão, a gente adora cão, mas um abraço para o cachorro do Jorjão, que late o dia inteiro. Jorge Lobo, você vai mandar notícias sobre o Exame Nacional do Ensino Médio ou você vai comentar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio? Arrocha aí. Eu queria fazer um comentário em cima da notícia do Ricardo, que é importante essa live, e é preciso que a gente faça uma menção aqui, né? O fato dela estar acontecendo no canal de uma startup deixa toda a coisa um pouco mais restrita de acesso, mas a divulgação, a publicidade, e o fato dos alunos poderem tirar dúvidas com o coordenador do Exame Nacional do Ensino Médio vai ser muito importante, especialmente aí faltando 30 dias para o Enem, e levando em consideração que muito do processo teve uma série de entraves, teve uma série de falhas de comunicação, e vai ser legal esse momento para que os alunos possam efetivamente conversar com a autoridade, tirar suas dúvidas e se encaminhar melhor para a sua prova, né, que vai ser ali dia 17, dia 24 de janeiro. Bom, ele poderia... Desculpa, Ricardo, pode falar. Ele poderia ter escolhido alguma instituição pública, algum órgão público de comunicação. Mas, sinceramente, cara, a gente já bate tanto que só o cara se apresentar publicamente, conversar Exato. com a galera, sabe, dá até vontade de falar assim, tá bom, vai, dessa vez eu vou deixar passar, valeu, vai lá e começa a conversar com a galera. Eu ia falar justamente isso, que um pouco de transparência pública no meio desse processo inteiro é uma notícia boa, ó. E aí a gente precisa noticiar isso. A importância da transparência pública, a importância do próprio Exame Nacional do Ensino Médio. Desde o primeiro podcast a gente fala isso. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma conquista brasileira, histórica, e ele precisa sempre ser defendido, propagandeado, esclarecido, conversado. Isso é um ponto muito importante. Manda Tem outra notícia aqui. Por favor, eu vou mandar, é isso que eu vou chamar agora. Manda, Ricardo. No portal Correio R7, resultado do edital para elaboradores de itens do Enem é divulgado. Então, aquele professor também que queria desenvolver itens, ou seja, questões para o banco do Exame Nacional do Ensino Médio, também saiu agora a lista dos aprovados. Então, se você está concorrendo a uma dessas vagas, confere lá, está tudo no site do MEC, muito bem explicado, que você vai encontrar essas listas, tá? Normalmente você recebe por e-mail, mas se você não recebeu por e-mail, pode ter ido para a sua caixa de lixeira, alguma coisa assim, você dá uma conferida na lista geral que está no site do MEC. Mais uma vez, transparência pública. E aí é importante que os estudantes percebam isso, que existe todo um processo por dentro que precisa ser exibido para que as pessoas entendam como funciona o Exame Nacional do Ensino Médio. Me dê outra educacional, Ricardo, do Exame Nacional do Ensino Médio. É legal só fazer uma observação, destacar a importância do voluntariado e destacar a participação, né, da sociedade civil na elaboração da prova. Não é uma coisa que é determinada de cima para baixo, é uma coisa que passa por diversas etapas, por diversas instituições, diversos processos de controle e de fiscalização da sociedade civil que garantem que o Enem é uma prova de Estado, não é uma prova que muda de governo para governo.
Muita gente dizia que para você tirar tantos no Enem, você tinha que seguir determinada ideologia, mas isso aí não se sustenta. E esses processos que o Ricardo está mostrando para a gente só reforçam a credibilidade dessa prova. Última notícia que eu trago é também do portal R7, o portal R7 está danado. Aí ele tem uma categoria que fala só sobre o Enem 2020, e aí é algo muito bacana, Tainan, olha só. Covid pode ser tema da redação do Enem, avaliam professores. Falta um mês para o exame. Confira dicas de estudo que é possível fazer para se preparar para a principal porta de entrada para o ensino superior. Ou seja, ele dá a entender no título da reportagem que uma das chances passa a ser alta de cair o tema Covid na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, como se isso fosse possível de se prever. Rapaz, isso é uma coisa interessante, porque a matéria aí é puro clickbait, né? É o puro desejo de ter cliques das pessoas. Isso faz parte dos mitos e das lendas do Exame Nacional do Ensino Médio. O meu predileto não é nem essas adivinhações de tema. O meu mito predileto é que o Instagram do INEP dá dicas do tema de redação. Porque eu fico imaginando... Isso é muito bom. Eu fico imaginando o estagiário do INEP, doido, da comunicação. O cara faz assim... Hoje eu vou dar uma dica. Vamos ver se 4 milhões de estudantes adivinham. Meu irmão, isso não existe. Qualquer coisa pode ser. O tema do Exame Nacional do Ensino Médio, vou até tirar o óculos para enxergar. O tema do Exame Nacional do Ensino Médio é um problema de caráter político, social ou cultural. O saneamento básico tem tanta chance de ser tema do Enem quanto o combate a epidemias. Por que não o Zika vírus? Por que só o Covid? Então, assim, muito cuidado, porque isso é gatilho de ansiedade para muita gente. Ai, meu Deus, qual é o tema de redação que pode cair no Exame Nacional do Ensino Médio? Gente, estudar a redação é diferente de adivinhar o tema de redação. Beleza? A gente sempre brinca com isso e sempre fala isso. Beleza? Essa é uma questão muito importante. Gente, posso mudar de pauta? Vamos para a educação em geral? Pode sim. Vamos nessa? Então, por favor, professor Jorge, me dê uma notícia educacional. A FUVEST, meus queridos. Está caindo toda hora. Segura, tá complicado aqui. Segura, Jojão. Vamos nessa. A FUVEST divulgou ontem, dia 15/12, os locais de prova da primeira fase do vestibular, além das orientações de biossegurança. Então, aí, para todo mundo que nos ouve diretamente de São Paulo, ou para todos os estudantes que vão migrar para a cidade de Pedra para fazer a prova da FUVEST, nós temos aqui que a prova será dia 10 de janeiro, agora de 2021. O link com os locais de prova para os alunos inscritos está disponível. A gente vai mandar tudo bonitinho no nosso canal do Telegram, aqui o nosso editor manda para vocês. E lembrando que a primeira fase é composta de 90 questões de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química, algumas questões sendo interdisciplinares. Nos sites oficiais da FUVEST, aqui a notícia do jornal da USP, você vai ter o protocolo de prevenção da Covid-19 e orientações de biossegurança aos candidatos da FUVEST. O vestibular lembra, para você visitar o local de prova com antecedência, observar o seu estado de saúde antes da prova, separar água e alimentos de baixa manipulação, porque alguns bebedouros vão estar interditados, levar uma máscara reserva. A máscara só pode ser abaixada para o reconhecimento facial, para tomar água ou para trocar por outra máscara. E é importante que os nossos alunos, e aí todo mundo que tem um amigo ou amiga que vai fazer o vestibular da FUVEST, fique atento, conheça o seu local de prova e, principalmente, verifique se as rotas de transporte público ou o engarrafamento da região se alteram drasticamente de acordo com os protocolos de biossegurança e de acordo com a movimentação do dia. Vai que você depende de ônibus, metrô e, porventura, está com a capacidade limitada por determinada fase da quarentena, que a gente não sabe como vai estar daqui até o dia 10. Então, fica ligado, se prepara, leva uma aguinha, porque o bebedouro pode estar fechado, e verifica o site da FUVEST para confirmar o seu local de prova e se prepara. Qualquer coisa, tamo junto para tirar dúvidas também das provas da FUVEST, não é isso? Perguntinhas. Felipe Alcântara pergunta. Uma pergunta aqui do Felipe, eu vou jogar aqui na tela para vocês. Professor Ricardo, por favor.
Professor, explique, por favor, a lógica forçada, tipo, como vai funcionar esse negócio de termo de responsabilidade em relação à vacina. Ainda não se sabe, foi lançado hoje como será feito o procedimento, porém, ainda sem datas precisas, aproximadamente vão levar em torno de 16 meses para toda a população ser vacinada. Esse termo de responsabilidade, normalmente é você chegar e assinar dizendo você vai deixar no posto de saúde ou onde você fosse vacinar uma assinatura sua dizendo que você passa a ser responsável por todos os efeitos colaterais daquela vacina no seu organismo. Isso, sinceramente, não adianta de absolutamente nada, mas o governo quer, de certa forma, pressionar e colocar temor na população em relação às vacinas. Eu aconselho todo mundo a assistir o Roda Viva dessa semana, que aconteceu no dia, só para não ficar vago essa semana, no dia 14 de dezembro. Assistam o Roda Viva, que fala ali com uma série de pesquisadores e que mostram para a gente quais são as causas e as consequências dessas vacinas. É importante dizer o seguinte, tecnicamente, isso não existe, assim, é a lógica da antivacina, no caso. Por quê? Porque a partir do momento que a Anvisa chancelar uma vacina, você não precisa se responsabilizar pela vacina. Então, assim, cuidado para a gente não cair nessa lógica falsa, que é realmente, como o Felipe muito bem colocou, forçada, de termo de responsabilidade. Isso é parte do discurso antivacina. E uma questão interessante é ver que muitas vezes esse discurso antivacina vem de profissionais da medicina. Eu queria lembrar a vocês, mais uma vez, a importância de seguir as instituições nas redes sociais. As instituições, o Instituto Butantan, a Fiocruz, porque as instituições têm posicionamentos e esclarecimentos muito interessantes a nos dar a respeito do funcionamento das vacinas. A prova da regressão da nossa sociedade é justamente a necessidade de explicar o óbvio, que vacina salva vidas, e ela é muito importante. Para toda ação existe uma reação, né? As pessoas que não quiserem se vacinar, elas provavelmente, e aí o STF está julgando essa semana isso, né? Até o final dessa semana o Luiz Fux pediu, inclusive, que os ministros agilizassem seus votos. O STF está julgando a obrigatoriedade ou não da vacina. Só que é bom lembrar que um teatro, por exemplo, pode fazer um espetáculo e dizer assim, olha, só entra quem tiver vacinado. A própria sociedade civil pode reagir ao discurso antivacina. Muita água vai rolar embaixo dessa ponte ainda. Alguém quer comentar alguma coisa? Só para deixar claro também que esse podcast não é o local ideal para você aprender alguma coisa sobre isso. Então, o que o Itanã deixou claro aí é muito importante. Siga as instituições. Então, as instituições, elas darão um aval ou não para determinada vacina. Por enquanto não tem vacina aprovada, tudo bem. A Anvisa está dizendo que por enquanto não tem vacina aprovada, ninguém será vacinado. A partir do momento que a Anvisa liberar alguma coisa, que é um órgão público, é o órgão responsável por isso, não seria uma instituição fraca que iria colocar algo que pudesse colocar risco para a nossa saúde. É mais ou menos isso. A simples ideia de que a Anvisa liberaria uma vacina que possa fazer mal às pessoas já é uma lógica reversa, já é uma coisa sem fundamento. Esse é um ponto. Partiu? Esse é o ponto. Só um comentário rápido, que apesar da politização que a gente vê que está acontecendo entre governos estaduais e federais, a gente tem que lembrar que da mesma maneira que o Exame Nacional do Ensino Médio é organizado por um corpo técnico, por várias etapas de fiscalização e controle, qualquer medicamento, qualquer vacina é aprovada a partir de pareceres técnicos que passam por diversas etapas de controle e de gestão. Então, mesmo que haja um debate político que está sendo usado aí por uma galera nas esferas estadual e federal, existe um corpo de trabalhadores técnicos, um corpo de concursados, de pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando para o bem público, para adiantar ou para colocar em tempo hábil medicamentos e vacinas que tratem o problema aí que está ao nosso redor, que é a grande pandemia, né?
100%. Tá no Instagram do Instituto Butantan e eles estão, inclusive, rebatendo o discurso anti-vacina. 100% das vacinas para gripe produzidas no Brasil vieram do Instituto Butantan. O Marquinhos diz, ver um país que tem desprezo pelo conhecimento é terrível. É a opinião duelando contra a informação o tempo todo. E o sujeito ele tem, muitas vezes, a certeza de que a opinião dele é uma informação, o que é pior na mentalidade das pessoas. Um abraço para o Marquinhos, que é professor de História, sempre acompanha desde o primeiro podcast. E aí a gente, um dia, Marquinhos, vamos convidar você para participar junto conosco, quando a gente puder voltar nesse processo inteiro, beleza? Bom, vamos girando o povo de humanas, girando. Bom, a gente já falou sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, já falou sobre notícias educacionais. E eu queria saber... Tem mais uma aqui. É isso que eu ia perguntar agora. A gente agora... tem uma também. Pô, vocês têm notícia demais. Calma, meus amigos. Deixa eu... Quando a gente não vem preparado, reclama. Quando a gente vem preparado, peraí. E também... Hoje eu botei minha roupa de gala, papai. Isso, você tá com a única roupa limpa. É impressionante. Entendeu? E essa já tá ao avesso, porque eu usei ontem. Ricardo, tu tá conseguindo enxergar alguma coisa? Tô. Tá mesmo? Não, com óculos eu enxergo. Se eu tirar óculos é que eu não consigo enxergar. Porque você tá parecendo... Ricardo, compartilha a tela aí do... Você fica o tempo todo assim no podcast. Você fica o tempo todo assim, ó. Você tá parecendo a vovó Mafalda, meu irmão. É porque eu sou... Ô, Ricardo, compartilha a tela do Neuromancer. E ainda é legal que tem que abrir a boca para ler. Aí eu fico assim, ó. É isso que eu ia perguntar também. Isso influencia na leitura, o cara abre a boca. Faz parte do charme da idade da pessoa. Isso entrega a idade, pô. Dá um ar de seriedade, porra. Aquele ali é um senhorzinho. Ele tem o que dizer. Ele tem o que dizer. Isso aí tem um cabelo... Ele tem um cabelo grisalho de respeito. Não, ele viu a Guerra Fria, ele viu a queda do Muro de Berlim. Esse cara viu muita coisa na vida. Impressionante. Ele viu o Pedro Bial antes do BBB. Exatamente. Pedro Bial que estava em cima do Muro de Berlim quando ele caiu. E fez um poema. O Bonovox que fez um show do YouTube em cima do Muro de Berlim. Pedro Bial fez um poema. Usem protetor. Eu tenho opiniões polêmicas sobre o Bonovox, eu devo admitir. Qual é a opinião que você tem sobre o Bonovox, Jorge? Peraí, que tem que parar o podcast. Eu não gosto do Bonovox. Por que você não gosta do Bonovox, Jorge? Não, Cara, eu não gosto do Bonovox. Não me desce o Bonovox, velho. Bonovox é um daqueles caras que você olha assim e finge que não conhece na rua. Obrigado. Tá, valeu. Todo mundo gosta dele. Não, ele tá preocupadão agora. Valeu. Muito polêmico o seu comentário. Não, Paulo, que polêmica. Agora eu fiquei assim, meu irmão, caramba. Eu fiquei até preocupado se o Ricardo ia fazer alguma piada com o Bono, porque era biscoito, não era? Não, esse Eu tenho opinião polêmica sobre Bono. O melhor é o doce de leite. O melhor doce de leite. Natal tá chegando, eu sou o tiozão do pavê, então eu vou guardar agora as minhas piadas pro Natal. Eu fico imaginando a preocupação do Bonovox com o fato do Jorge não gostar dele. Segue. Segue o podcast. Vai ser minha nota de repúdio, desculpa aí. Sua nota de eu tenho uma notícia para educação, eu queria chamar a atenção para mim. Em Massachusetts. Ricardo, por favor, momento fono. Ricardo, por favor, diga que o Wilson Witzel está comendo bolacha em Massachusetts. Witzel está comendo bolacha em Massachusetts. Muito bom. Bicho, é impressionante. O cara já levou o impeachment, pô, deixa o bichinho em paz. Por onde anda, Estão batendo no cachorro morto. Por onde anda Witzel? Witzel caiu e ninguém mais ouviu falar de Witzel, velho. Caiu? Qual é o nome do governador do Rio mesmo? Alguma coisa Castro? Qual é o nome do governador do Rio de Janeiro? É qualquer coisa. Rio de Janeiro é qualquer coisa. O Rio de Janeiro não é aquela cidade administrada do presídio? Meu irmão, todos os ex-governadores presos. É impressionante, velho. É impressionante. Professor Ricardo Correia, eu vou trazer você, vou legitimar você como alagoano. Bora. Você não é porque você já é alagoano. Esqueça o Rio. Obrigado. Vamos em frente. Você está legitimamente alagoano. Esqueça o Rio. Já está aqui há um tempo, já se alagoanou, já fale após. E após. Já pôs.
E após? Um comentário interessante aqui para vocês. Viu? O Xanxão perguntou. Sai daí, quer biscoito? Não. Conheço, ó. Que é isso? Esse biscoiteiro O aí. cara acha bonito fazer uma coisa dessa no trabalho. Olha só! Olha ele! Olha quem chegou. Só digo uma coisa pra você: quem tiver diabetes, que saia dessa live que o docinho chegou, viu? Não deu tempo nem de arrumar minha cama aqui atrás, ó. Que o Arthur não deu tempo de eu me preparar. Peraí, vocês não estão vendo, isso aqui é lençol. Olha só meu travesseiro de oncinha. Você tem travesseiro de oncinha? Olha a chitinha. Xanxão, não, peraí. Xanxão, mostra essa almofada aí, Xanxão. Não, para É de onça. Não, mostra essa almofada. Só que ela é uma onça vermelha. Xanxão, mostre a almofada, Xanxão. Essa é a almofada. Que é isso? Não, pô, Onde é que esse guepardo vai se camuflar, rapaz? Essa não é a minha almofada oficial, não. Essa é a almofada que eu coloco embaixo do joelho para poder alinhar minha coluna, ou coloco entre as duas pernas para eu poder dormir. É sério, dá problema de coluna. Eu tenho outra. Eu tenho meu travesseiro, que esse é o travesseiro que eu coloco aqui do ladinho do ombro, porque minha mãe sempre me ensinou desde pequena. Eu só durmo de bruço com o travesseiro no ombro, na mesma altura do queixo, para não afogar. E eu tenho um outro. Ah, sim, eu também. Tenho outro, esse daqui que é do sofá que eu roubo, que é para dormir abraçado. Eu tenho 3 travesseiros. O Xanxão me disse assim, gente, tá ao vivo, gente. Vamos lá. O Xanxão me disse assim, ó, eu tô chegando agora, vai ser freestyle, viu? Se eu soubesse, peço perdão aos telespectadores. Quando ele chega cedo, já é freestyle, que dirá hoje. O cara mostrou. Olha a informação do Xanxão no podcast. O cara mostrou. Essa é a minha participação hoje, viu, gente? A estampa da almofada dele. Aí o Felipe disse que é um trigão. Sim, gente, você estava falando aí o Fundeb. Não. Tava falando do Fundeb. A gente tava falando. Sempre a mesma coisa, Fundeb, contra Bolsonaro. Do neoliberalismo. Tava falando. Que a geopolítica, desde quando caiu o muro de Berlim, tá? O povo quer ver isso. O povo quer saber o que é que a gente de verdade, como é que a gente dorme. Veja aí se a nossa audiência não tá aumentando. Xanxão, a gente tava falando do Bono Vox. O que é que você acha do Bono Vox? Do Bono Vox. Ele calado é um poeta. A gente tava falando da importância do craque Neto para a geopolítica nacional. Aí sim. Porque é brincadeira esse ministro da Saúde, é brincadeira esse ministro da Saúde. Agora, a última pessoa que usou essa estampa aí, meu irmão, foi Dona Florinda, em 1973. Isso daqui é Nelson Mandela, rapaz, quando saiu da prisão. E a conversa, tá ligado? Ah, meu, que coisa absurda. Professor Jairo Xanxão, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Vamos embora. Sim. Vamos embora. Olha, vamos para notícias. Eu gostaria de chamar... Tem um negócio de educação, pô, para chamar o pessoal rapidinho. Você tem um negócio de educação? Isso, pô. Eu tenho, pô, é importante. Cara, assim, ó, meia hora de podcast. Vai passar o assunto ou vai ficar só em educação? Calma, pô, deixa eu falar aqui. Ó, o Anísio Teixeira está completando 120 anos. Um dos patronos da educação no Brasil. Fundador do movimento Nova Escola, um dos primeiros a lutar por educação pública, gratuita, laica, universal de qualidade. Então, a USP, na Cátedra de Educação Básica, da USP com o Itaú Social, está promovendo um colóquio online, né, que você pode assistir no canal do YouTube. Hoje você teve a primeira palestra, que foi das 15h30 às 18h30. E amanhã, dia 17 e dia 18, a partir das 16 horas até as 18h30, você vai ter aí um pouco da vida e da obra de Anísio Teixeira. Beleza? Fica aí a dica de educação. Lembrando que Anísio Teixeira dá o nome do INEP, né, o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, e vale conhecer quem foi, né, o educador baiano, nascido no ano de 1900 e um dos vanguardistas na educação de qualidade no Brasil, né? Perseguido pelas ditaduras brasileiras, propôs escola laica e de qualidade. Anísio Teixeira, fundador de um enorme movimento educacional nesse país. Uma coisinha, só que rapidinho, o INEP, minha gente, não só faz o Enem, não. Tem gente que pensa que o INEP só faz o Enem. O INEP é um grande instituto de educação.
Beleza? Vamos em frente agora, Ricardo. Me dê outra notícia aí, por favor. Dentro da pauta que a gente vai chamar. Rocha. Saiu no jornal Gazeta do Povo, estudo com 191 países mostra que manter escolas fechadas durante a pandemia é um erro. Então, um estudo realizado pelo Insight for Education, com dados de 191 países, concluiu que a abertura de escolas não tem relação com a taxa de infecção por Covid-19. O estudo também constatou que quase todas as nações que estão sem aulas presenciais são países pobres, na maioria na primeira onda da pandemia, e serão extremamente prejudicados pelo déficit educacional. O que a maioria dos países que está enfrentando a segunda onda da pandemia permaneceu com as escolas abertas. Então, o que esse trabalho está mostrando é que não fez muita diferença o fechamento das escolas, como, por exemplo, o caso brasileiro. E, de fato, nós somos o segundo país com a maior quantidade de pessoas contaminadas pelo Covid, mesmo com as escolas fechadas. Então, isso mostra que as escolas permaneceram fechadas, porém, não houve um respeito ao isolamento, não houve um Estado que determinasse efetivamente um isolamento, e isso proporcionou uma circulação viral muito grande e que a escola em si acabou não afetando o seu fechamento. Então, ela permaneceu fechada, você passa agora a ter um passivo educacional muito grande, algo que é irrecuperável, e ainda assim nós estamos batendo aí recorde a todo momento de contaminados pelo Covid. É um trabalho muito bacana e na medida em que os estudos eles vão se aprofundando, a gente começa a fazer outras leituras sobre o que está acontecendo. E eu comecei a ter uma visão assim de que, na verdade, o estudo apresenta, e eu concordei com ele, era necessário você ter um grande lockdown. O que as nações desenvolvidas fizeram foi isso. Então, elas fecharam por 30 dias como se fossem férias. Então, não tiveram prejuízos educacionais. Depois, reabriram, e aí reabriram as salas de aula. Deixa eu ver se eu entendi. Só fechar a escola em si não adianta. O que adianta... Exatamente. Isso é uma impressão que já se tem desde o começo, que você está dizendo que o estudo confirma isso, é isso? Exatamente, perfeito. Ou seja, fechar a escola e deixar todo o restante aberto não faz sentido, porque você está fechando uma escola, que é um patrimônio cultural, social, de um elemento extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade, e, no entanto, você está tendo uma grande onda de contaminação. Xanxa? Também a gente não pode fazer obviamente não li a matéria, estou pegando a partir do que o Ricardo está apresentando, só acho que a gente tem que ter muito cuidado não com essas afirmações, mas com esse debate do seguinte, porque a gente vive numa lógica tão estranha aqui no Brasil, que a lógica ela não pode ser invertida. Não, um dos elementos que eu entendo da pesquisa, pelo que o Ricardo falou, não é que a escola em si está fechada ou não, esse não é o debate de certo ou do errado. O debate de certo ou do errado é que se o Brasil, por exemplo, pegando como referência, fizesse um lockdown logo no seu início, seria mais efetivo para o retorno às aulas, às atividades econômicas. Que não adianta só ficar o setor da educação recluso e os setores econômicos, outros setores abertos. Isso não significa dizer que necessariamente tem que se abrir as escolas. Isso significa dizer que os outros setores deveriam ter feito um isolamento ou tratado a pandemia com mais seriedade. Senão a gente vai cair naquela lógica de comparar escola e bar, aquela lógica meio estranha. Ou então dizer o seguinte, tá vendo, tem que abrir as escolas. Não é esse o debate, assim, pelo menos o meu entendimento. Não é esse o debate, inclusive, do artigo. O debate do artigo é, se abríssemos hoje as escolas, não teríamos um efeito tão significativo como nós já temos. Nós não teríamos um aumento generalizado dos casos, porque isso já ocorre, mesmo com as escolas fechadas. Então, em nenhum momento ele fala, abra as escolas porque é bom para o período da pandemia. Não vamos interpretar dessa maneira. A gente só pode falar das conclusões que o trabalho chegou.
A gente não pode tirar outras conclusões que não estão dentro do trabalho. Então, assim, ele não está determinando a abertura das escolas. Ele está fazendo um comparativo de países que ficaram muito tempo com as suas escolas fechadas e países que ficaram pouco tempo com as suas escolas fechadas, e elas ficaram fechadas, na verdade, em períodos de recesso e períodos de férias. Então, você não teve perda de ano letivo de forma significativa, como nós tivemos. Nós perdemos um ano letivo inteiro. E, por favor, quem me conhece sabe muito bem que eu não estou aqui fazendo uma defesa da reabertura. Então, a gente quer voltar para a sala de aula, claro que nós queremos, mas nós sabemos, inclusive, nas nossas empresas, nós escolhemos não retornar. Mas isso é uma condição de subdesenvolvimento a partir do momento em que nós estamos fechados há muito tempo. Certo é, desculpe interromper, que deveria ter fechado tudo no começo. É isso. Essa é a única certeza do processo inteiro. É isso. Você iria diminuir a circulação da carga viral na sociedade, porque está todo mundo em lockdown. Então, o vírus ele iria não se propagar, ele iria morrer, iria diminuir bastante. Você teria uma reabertura, você teria uma volta da circulação viral, seria uma segunda onda, fecharia novamente, e aí você teria a queda da segunda onda. Tudo bem, águas passadas não movem moinhos, mas se tivesse tido lockdown antes, nós não estaríamos aqui trancados até agora. Se tivesse tido lockdown, exatamente. Águas passadas não movem moinhos, mas até não sei se já se meu pai disse, o si não existe no futebol, e às vezes e na história também não existe o si, né? Só é hipótese. Se o meu time jogasse melhor, tal, mas assim, só para trazer uma informação aí. Trazer uma informação, não sei se vocês chegaram a falar já ou já viram, cheguei atrasado, evidentemente. Saíram os dados das mortes hoje, 968 mortes, sem contar São Paulo. Então, possivelmente, a gente está voltando a atingir com subnotificação e com todos os problemas, aproximadamente 1.000 mortes no país. Já há estudos que apontam que existe a possibilidade de se chegar muito perto de 1.500 mortes por dia. E isso é uma coisa, as pessoas precisam entender isso. É uma coisa imprescindível que se entenda isso. São vidas humanas. E as escolas estão fechadas. Exato, é isso que eu queria falar. E as escolas estão fechadas. Então, quer dizer, o que o trabalho está mostrando é o seguinte, cara, é inútil o que vocês estão fazendo. A forma como nós direcionamos a nossa quarentena, ela foi praticamente inútil. Só países pobres, subdesenvolvidos, permanecem com essas escolas fechadas porque não fizeram lockdown anterior e não estão fazendo lockdown agora, porque se está aumentando o caso, fecha tudo. O que Só parece... você vai fechar tudo no mês de dezembro, na véspera do Natal, o comércio vai ser o primeiro que vai gritar. Vai ter o velho da van gritando, vai ter essa galera toda gritando. Não, o velho da van ele já grita normalmente. Mas o que parece... Vai ter ele gritando de terno verde. O vermelho. O vermelho e verde. Nessa condição de subdesenvolvimento aí que o Ricardo está falando, o que é interessante mostrar que parece que pegaram um setor que se colocou contra, a primeiro momento, principalmente da abertura das escolas, que foi um debate que pegou muito na sociedade. Parece que os governos pegaram isso como bucha de canhão, não conseguiu uma melhor expressão, entendeu o que eu quero dizer? Pegou essa pauta, se agarrou a essa pauta, não abriu as escolas porque não tinha condição, e parece que isso é o máximo a ser feito. Quando tem outros setores da economia aí abertos, olha a situação como está. É como se o sacrifício tivesse que ser feito somente na educação. Gente, eu queria mandar eu queria mandar um abraço para o Zé Gotinha, que não apertou a mão do presidente. Fez uma oi! Oi, o Zé Gotinha só faltou fazer assim. E aí eu vou girar. Professor Ricardo, você... Eu posso passar para notícias? Encerramos a pauta educação? Não, ainda tem uma outra. Ave Maria, inesgotável. Cara, bicho. Nem para mandar pro Xanxão no privado para ele desenrolar um aí. Xanxão, você quer apresentar o podcast? Apresenta o podcast, por favor, vá. O portal educacional Educare, lá de Portugal, entrevista um grande educador lá em Portugal, que diz o seguinte: a grande lição da pandemia é esta: nada substitui
o ensino presencial. Algo que também nós já tínhamos falado anteriormente, e reforça ainda mais agora a gente saber que o ensino presencial ele é fundamental. Por mais que ferramentas híbridas possam chegar, nada substitui o convívio e o contato entre as pessoas, e é isso que, na atualidade, as crianças mais sentem faltas. Não são raros filhos de amigos meus, na verdade, os meus amigos me contam que os seus filhos pedem para ir para a escola, para passar na porta da escola, para simplesmente ver a escola. Então, algumas escolas até aqui fizeram com que os seus professores ficassem no saguão, na recepção, ou então na porta da escola, para os alunos passarem de carro vendo os seus professores. Essa é a grande lição educacional que deixa essa pandemia, se a gente puder aprender alguma coisa para o lado educacional. Prometo que encerrei minha participação. Mas eu saí, não foi por causa disso, não. Eu saí, fica chateadinho ele, né? Ninguém pode falar. Não pode falar. Eu saí, mas eu não saí, não foi por causa de você, não, pô. Eu saí foi porque bateram na porta que eu fiquei com medo, que eu tô sozinho, eu tenho medo do escuro. Olha. E quem é Arém, tá tudo bem? Aí, o Zé Gotinha. Olha o Zé Gotinha aí, ó. Ô, louco! Ele fez pastel, velho. Vocês nunca fizeram isso com ninguém, não? E aí, vacina. Pastel, ele fez um pastel. Não, eu pensei nele fazer assim, ó. Iau! Gotinha. Mas ele é uma gota, ele não tem cabelo, não. Ele é uma gota, ele não tem cabelo, não. Meu Deus, Xanxão, era melhor você ter ficado. Ele é uma gota, não tem nariz e estava usando máscara. E daí? Pra você ver, tem mais consciência social que o nosso presidente. A Hello Kitty não tem boca e nem por isso ela não se alimenta. E aí? Pra caramba, mano. Aí eu não sei. Eu não sei responder. Ele não sabe. Desculpa, eu não tenho Mas resposta. você sabe o que foi, né, velho? Foi o capitalismo que comeu a boca da Hello Kitty. É o neoliberalismo. O neoliberalismo. Senhoras e senhores, eu vou girar para as notícias, senão o Ricardo vai dar outra de educação. Eu tenho medo de estar andando na rua e sair o Ricardo com 2 notícias de educação numa moto atrás de mim. O cara vai na venda, tem farinha não, mas tem o Ricardo aqui com 2 notícias. Jorge, me dê uma notícia para mudar essa pauta, pelo amor de Deus. O Alan de Abreu é um importante repórter da revista Piauí. Ele é autor de um dos mais importantes livros sobre tráfico e segurança pública no Brasil, né? Cocaína, Rota Caipira, um dos maiores estudiosos e repórteres da área de segurança, sobre o PCC, sobre os impactos das polícias no Brasil. E ele publicou, hoje mesmo, 12h16, com uma correção sugerida por mim no Twitter, porque ele falou que foi em 97, em Sergipe, que o governador renunciou após um conflito com a polícia e com o exército. Aí eu fui lá e disse, excelente texto, mas na verdade foi Alagoas, onde teve esse conflito entre policiais e militares do exército na Assembleia Legislativa, que culminou com a renúncia de Divaldo Suragi. O nome do texto... Dá 7 para ele, dá 7 para ele. Não, na hora caiu no meu conceito. Ele, é verdade. Ele me respondeu, eu fiquei tão feliz. Ele, é verdade, obrigado. Pô, tamo junto. Virei brother do cara. Eu contribuí. Vou botar no meu currículo. Colaborei para a revista Piauí, tá ligado? Que viagem. Esses caras da Piauí só copia e cola aí, Deus. Rapaz, eu lembrei de um caso, posso contar? Já era a notícia do... Peraí, Jorge, eu lembrei de um caso. Águas passadas não movem moinhos. Você falou... Quem pegou, pegou. Você falou, colaborei com a revista Piauí porque eu mudei a data do negócio. Eu tinha um professor, eu tive esse professor, chegava na sala de aula e fazia, saiu um texto meu na Veja, vocês viram? Esse bicho é muito importante, saiu um texto dele na Veja. Ele mandava cartas para a seção Cartas do Leitor, e quando a carta dele era publicada, ele chegava em sala e dizia, saiu um texto meu na Veja, vocês leram? Vocês leram? Ele ainda perguntar se a galera não leu. Caralho, esse professor é muito importante, velho. Ele escreveu para Veja. Jorge, a notícia.
O nome do texto é A Polícia Toma o Poder, onde Alain de Abreu relata a participação política, a atuação de militares em movimentos grevistas, como o motim que houve no Ceará, como o próprio movimento que houve aqui em 1997. E ele fala sobre como o número de policiais militares em cargos eletivos cresceu no Brasil. Olha aí, o texto já está na tela, ele está aberto para todos os leitores, tá certo? E ele chega aqui a trazer um número do número de senadores, do número de vereadores que são policiais militares, né? Hoje nós temos, em 2011, o Brasil tinha 504 policiais militares ou civis em cargos eletivos, contando com vereadores, prefeitos, deputados e senadores. Hoje, 9 anos depois, tem 880. São dois governadores. Em 2011, o Brasil tinha 504 policiais na política, entre senadores, deputados, vereadores, prefeitos. Hoje, 2020, temos 880 policiais militares ou civis em cargos eletivos. 2 governadores, Rondônia e Santa Catarina, 4 senadores, um dos mais famosos, né, o Major Olímpio, 16 deputados federais, 90 deputados estaduais, 50 prefeitos, incluindo da capital Vitória, e 718 vereadores. Na eleição de novembro, 8.000 profissionais ligados às forças de segurança se lançaram candidatos. E 10% deles, 859, se elegeram, o que é um percentual alto. Considerando que no Brasil a gente tem uma população de cerca de 5 milhões de militares, 5,6 milhões de militares ativos e inativos, e cerca de 18 milhões de pessoas que são das famílias diretas desses militares, o que a gente está observando é a ascensão de uma força política no Brasil que havia sido quase que proibida, né, na nossa Constituição. Os policiais militares e membros de forças armadas não podem participar de motins, de greves, porque eles são considerados um poder armado que pode tomar conta do Estado. E a gente está vendo sistematicamente, até os próprios planos, né, do ex-capitão Bolsonaro, quando ele era do Exército, de participação política dos militares, a gente está vendo que hoje, em 2020, ele chegou em um patamar muito elevado, mais elevado até do que nos períodos da ditadura. Isso eu estou contando cargos eletivos. Se nós olharmos para outras reportagens, os cargos comissionados, os cargos de indicação e confiança, a gente chega a ter mais de 3.000 militares no primeiro e segundo escalão dos cargos do governo federal. Então, fica a dica de leitura, essa seria uma notícia, né, para a gente poder discutir um pouco sobre como a politização da polícia tem surtido efeitos no nosso cotidiano. Ok, processo de militarização das polícias, comentário rápido, professor Ricardo. É normal a população achar ou só identificar esses policiais como representantes da lei. Então, querer votar nessas pessoas hoje é mais ou menos isso. É identificar nessas figuras, nessas representações, uma segurança. Porque essa deveria ser a função estatutária desses agentes. Porém, o que a gente acaba tendo é uma desordem muito grande, porque esses policiais, eles não têm uma visão diplomática, esses policiais, eles não têm uma visão política, não que os outros tenham também, mas eles não solucionam o problema dos seus antecessores. Então, não é que você piora o quadro, mas você mantém o quadro. E esse quadro, ele é entendido e compreendido também pela população, uma vez que vocês já repararam que os estados brasileiros, quando abrem concurso, é só concurso para professor e para polícia. Por quê? Porque é onde você vai atingir o povão. Então, assim, às vezes eu trago aqui dicas de geologia e vocês ficam me sacaneando. É claro que é brincadeira, é claro que vocês sabem a importância disso. Mas, peraí, deixa eu só completar. Eu vou deixar completar, mas eu não sei a importância da geologia, não, só para deixar claro. Continuando. Então, assim, não existe, por exemplo, no IMA ou na Defesa Civil do Estado de Alagoas, concurso para geólogo.
Então é por isso que as pessoas continuam morrendo, porque você não tem ninguém concursado para fazer uma análise do terreno e apontar o dedo e falar, aqui não vai construir nada, porque aqui se construir vai cair na primeira chuva que tiver. Então, é essa tragédia que ela é anunciada para a sociedade a partir do momento em que você, para alcançar a massa, você fala que vai ter concurso para educação e para segurança pública. Então, a partir daí, você só tem esses dois pilares. E aí você passa a acreditar que esses agentes da segurança pública são uma espécie de Batman e que eles podem entrar nessa vida pública como representantes agora no parlamento, como representantes no executivo, para poder tomar conta da sociedade. E já se mostrou uma tragédia isso. Xanxa? Só queria comentar alguns aspectos aqui dessa inserção, digamos assim, de setores da Polícia Militar, das Forças Armadas como um todo na polícia. Acho que esses dados aí que o Jorge... Eu queria que você ampliasse para membros do Judiciário também, no seu comentário. Empresários. Essa lógica que existe. Se ele dirige bem a empresa dele, ele pode ser bem político. Se ele é bom delegado, ele pode ser bom vereador. Se ele eu queria que você ampliasse isso. Porque uma coisa não tem a ver com outra. Vou tentar tratar sobre esse tema, mas eu só queria... eu só queria fazer esse comentário, o seguinte. Isso que o Ricardo falou é interessante. Assim, muitas pessoas que defendem... Eu vou tentar tratar por uma outra lógica aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um debate sobre isso. Muitas pessoas defendem o fim da militarização da polícia militar. Eu queria tratar esse tema porque a polícia militar brasileira, ela não seria necessariamente um exemplo de segurança pública, nem tanto para o cidadão em si e nem para o próprio policial. A polícia militar brasileira é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Um desses aspectos que o Ricardo falou é importante tratar, porque um dos projetos da militarização é fazer com que o indivíduo, que ele passa no concurso, que ele entra nas Forças Armadas, entra na própria polícia, ele saia um pouco da sua sociedade e não se sinta parte dela. É diferente, por exemplo, de algumas outras polícias já militarizadas que tem, por exemplo, no Canadá, até no próprio Estados Unidos, onde, por exemplo, os chefes de bairro, os xerifes, digamos assim, eles são eleitos pela população. A polícia militar brasileira não tem essa relação com o povo. O cara passa no concurso, se mete no quartel tem toda uma ideologia, um treinamento da polícia que tem que ter para ser um profissional, digamos assim, da segurança, mas tem toda uma série de ideologias em cima do indivíduo. Às vezes são filhos de trabalhadores, de gente humilde, que vê no concurso da PM uma oportunidade de galgar melhores condições sociais, e isso faz com que se desgarre um pouco da sociedade, às vezes nem se reconheça na sociedade que ele faz parte. Eu acho que esse é um tema importante, esse tema da segurança pública e da inserção cada vez mais da militarização da política, porque isso também vai um pouco coaduna com o estudo que a Lilia Schwartz fez no último livro dela. Eu comprei, ainda não li, é o livro sobre autoritarismo. Ela faz uma breve história do autoritarismo no Brasil. Acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre esse viés também. Bom, senhor... Uma coisa interessante, Xanxa, que tu tocou, eu lembro que eu estava lendo uma reportagem, mas não vou lembrar o nome agora. Se você conversa com qualquer pessoa, se eu perguntar, Tainã, o que é que você é? Ricardo, o que é que você é? Xanxa, o que você é? Vocês vão me dizer milhares de coisas. E vocês não vão chegar a dizer que são civis. Quer dizer, sou professor, sou alto, sou baixo, sou gordo, sou magro, mas você nunca vai dizer sou civil. Sabe? Você pode até dizer sou brasileiro, mas você não diz sou civil. Mas a primeira coisa que um militar responde quando você pergunta, o que é que você é? Ele diz, eu sou militar, meu nome é fulano. Então ele passa por um processo de formação para a corporação, ele passa a pensar mais na corporação do que efetivamente na sociedade civil, mesmo que a missão da corporação seja viver para a sociedade civil, né? O Major Olímpio, né, o Sérgio Olímpio, senador por São Paulo, afirma nessa reportagem da Piauí: nossa formação valoriza a luta do bem contra o mal, o discurso da ordem, a defesa da família e o endurecimento das leis no combate ao crime. Por isso, somos conservadores, define o senador paulista Sérgio Olímpio Gomes. Ele atua na política desde 2007 e ele acredita que a população encontrou no policial um representante com credibilidade, justamente um herói, né, o Batman ou o Capitão Nascimento, que a gente pensa, né, que vai solucionar os nossos problemas. Essa visão de Batman, Thay, ela foi muito associada, e eu lembro disso lá nos inícios dos anos 2000, ao outro herói de capa preta, que viria a ser o Joaquim Barbosa,
aclamado por setores da classe média como um grande combatente da corrupção e possivelmente uma esperança política. E aí, eu acredito que foi aí o momento determinante. Os julgamentos passaram a ser televisionados através da TV Justiça, o que ajudou, né, ao juiz a catapultar sua imagem política. E a gente passou a ver... Que você fala. Isso, a partir do escândalo do Mensalão. Joaquim Barbosa se alavanca como um membro do judiciário que poderia ser uma esperança política. E aí foi aquela pergunta que você fez para o Xancha. Muita gente usando cargos de procurador, de juiz, desembargador, para mostrar-se como fora da política e capaz de solucionar os problemas políticos. É por isso que uma das medidas que estava sendo discutida recentemente nas instâncias legislativas era o período de quarentena que membros do Ministério Público e do Poder Judiciário deveriam ter entre a saída dos seus cargos e o pleito a um cargo eletivo. Então você não pode, por exemplo, sair do Ministério Público ou sair de um juizado para se candidatar para um cargo. Você tem que esperar pelo menos 2 anos. E a questão do empresariado, né, é você olhar para um cara que está fora da política, fora do sistema, e vai poder, de maneira técnica, imparcial, gerenciar um sistema. Tudo dentro de uma lógica ideológica da direita. A cada 10 políticos militares que foram eleitos em novembro, entre os policiais eleitos em novembro, 8 em cada 10 eram filiados a partidos de direita ou centro-direita. A maioria dos empresários concorre em partidos de direita e centro-direita. E a gente acaba vendo um padrão aí dessa despolitização. Pessoas que se vendem fora da política para entrar na política, né? Parece que o Estado é um balcão de negócios, quando o Estado ele deve prioritariamente servir a população, garantir os direitos civis, políticos e sociais das pessoas, não ser gerido para que ele gaste menos, como se fosse uma empresa, né? Eu vejo muitas vezes esse discurso aí, não, o Estado ele tem que gastar menos. Não, se o Estado tem dinheiro, ele tem que gastar com a população, com medidas sociais, com programas sociais. O Estado ele não é uma empresa privada nem um banco que ele tem que poupar e dar lucros, não. O Estado ele tem que servir a população. Às vezes eu me sinto vivendo dentro do desenho animado Patrulha Canina, onde tudo é resolvido pela polícia. Se está precisando de ajuda, é a polícia, tá ligado? Na Patrulha Canina acontece isso. Eu me sinto observado por um sujeito que mora dentro e todos os problemas podem ser resolvidos pela polícia. A polícia é fundamental, ela é importantíssima, mas a gente precisa discutir realmente esse lance da politização dos meios e da militarização dos meios políticos, né? Eu diria que é a politização dos meios militares e a militarização dos meios políticos. Esse é um debate interessantíssimo que pode ser discutido em outros podcasts, inclusive, ok? Uma saudação a todos os bons policiais também que nos ouvem, que assistem esse podcast. A crítica é a instituição e a estrutura de poder no Brasil. A crítica não é o policial, o indivíduo. Exatamente. Ninguém é contra policial aqui, não. Só para deixar isso claro, porque qualquer pessoa que ouse debater esse tema recebe logo esse rótulo. Muito pelo contrário, beleza? Okay? É triste ter que explicar o óbvio, né, cara? É triste ter que explicar o óbvio. Eu queria mandar um abraço pro meu irmão, que é policial, inclusive, tá ligado? Para que as coisas fiquem esclarecidas. Meu irmão Rogério. Olha só, vamos em frente. A gente vive no país em que é preciso explicar o óbvio o tempo inteiro. Então a gente precisa, no podcast, explicar o óbvio. Todas as instituições merecem ser discutidas, beleza? Notícias. Arthur Finizola, você tá aí, meu amigo? Você vai girar uma notícia pra gente, é isso? Fala, galera. No comando de DJ Finizola. Finizola, quem é a Loki? Mas, gente, peraí. Ô, Ricardo, por que você tá tão sombrio hoje? Ele tá lá no fundo. Você tá escuro. Há uma áurea assim meio estranha ao seu lado. Não, pô, eu botei o tablet aqui para iluminar, que reclamaram que semana passada eu tava na escuridão. Aí eu botei agora o tablet aqui para dar uma iluminada. Aí você resolveu... uma vela. Aí você agora você tá parecendo... Porque aí você não tá tem luz assim, de cima, só tem luz de baixo. Tá parecendo filme de terror, né? Ô, Tatu, tu já viu aquele Neuromancer? Aqui embaixo? Depois compartilha a tela do Neuromancer, pra você ver, tá igualzinho o Ricardo. Nem parece que a gente passou um mês todo tentando ajeitar a iluminação para gravar uma aula. Não aprendeu nada, que luz de baixo para cima dá medo. Mas vai lá, Arthur, desculpa aí atrapalhar. Eu já sinto medo do Ricardo naturalmente, com luz de baixo para cima, Ave Maria. Ô, Arthur, manda a notícia. A notícia é essa aqui, ó.
O governo de Alagoas assina protocolo de intenção de compra da Coronavac. Hein? Eu vou soltar aqui, ó. Alagoas anunciou que assinou agora há pouco um protocolo de intenções para a compra da vacina Coronavac, produzida no Instituto Butantan, em parceria com a fabricante chinesa Sinovac. O pedido foi de 1 milhão de doses para Alagoas. Com a assinatura do protocolo de intenções, Alagoas vai ter prioridade quando a vacina for liberada pela Anvisa. Chupa! Prioridade! Isso daí pode ter gosto de Buscopan misturado com Novalgina que eu tomo. Irmão, pode ter feito a bezetacil, eu tomo nada. Nós somos 3 milhões de habitantes. Vai chegar 1 milhão de vacina. Eu não quero saber quem vai ficar sem, eu vou correr para tomar. O vai cantar aí, farinha pouca, meu peão primeiro. Quem não quisesse... Toda a banda das velhinhas toda na rua, sai! Eu fui fazer essa conta, né? Aí eu fiquei pensando... Só vai ter para 1/3 daqui da gente, viu? Jorge, você é mais novo, sai daqui já. Jorge, você não agradeço. A gente já pode discutir essa conta, né? Eu corro mais que o Tainan. Eu consigo chegar na frente. Qualquer coisa eu quico, meu irmão. Eu não corro, eu vou quicando. Tá ligado? Oxi, eu acho massa o Tatu, velho, que ele só vem aqui e manda as pedras, tá ligado? A gente aqui, pipipi, popopó, ele chega, tome vacina. É porque isso tá é nem o feeling preparado. do DJ. Isso é o feeling do DJ. Ele tá sentindo que É, tá mais ou velho. menos aí, pá. Xanxa, eu tô que nem o Datena, porra. Dá licença aí da palavra. Eu tava fazendo essa conta aí que o Ricardo falou, né? Talvez você seja a única pessoa que saiba fazer conta no podcast, então. Eu acho que não. Eu ia fazer uma pesquisa. Mas eu sou da tecnologia, eu gosto de usar a calculadora. Era isso o tempo todo. Calculadora! Porra, e eu fazendo regra de 3. E aí eu fiquei pensando, pô, mas... E eu andava com meu abaco no bolso. Né? E se tiver um bocado de bolsonarista, essa galera não vai querer tomar vacina, né? Então, de repente, essa conta... vai sobrar. Já tem uma variável aí. Lembrando que Alagoas é um dos principais estados onde o nível de aprovação do Bolsonaro ele tá alto, né? Aqui na cidade de Maceió é aproximadamente 43%. Então, essa galera aí já corta. Então, 1/3 vai sobrar para nós, viu? Vai sobrar. Eu fiz um cálculo rápido aqui, que eu não sei nem se tá certo. Tá errado, mas continua o podcast. Xanxão! Eu vou tomar vacina. E quem quiser que tome cloroquina. Que ritmo, hein, pai? Vamos lá? Eu vou tomar vacina. Eu tenho uma notícia. Uma notícia que poderia ser boa, mas ela não é. É aumento de salário. Quando bate aquele aumento de salário, parece legal, né? Fala de aumento de salário, eu até me arrepio. Não sei a última vez que eu tive um aumento de salário sem reclamação com ninguém. O Congresso aprova a lei que dá diretrizes para o orçamento de 2021. O texto vai à sanção do presidente, evidentemente. Então, essa proposta de lei de diretrizes orçamentárias, dentre uma das medidas, foi aprovada hoje pelo placar de 44 votos a 10 na Câmara. Ainda vai passar pelo Senado, desculpa. E ela aumenta o salário mínimo em... Chuta, não vale ler. O Arthur botou a notícia? Eu tava lendo, não sei se... O Arthur botou e tirou. Chuta, não sobe não, Arthur, ainda. Dá uma segurada. Segura aí, corta pra mim. Corta, chuta. Tô parecendo o Ricardo aqui. Vamos ensaiar isso. Volta, gostei, não. Isso foi sensacional. Muito bom. Corta pra mim aqui. E foi bem sensacionalista. Peraí. 1, 2, 3, vai. Olha. Corta pra mim aqui a notícia. Pra mim. Minha cara na tela. Minha cara. Isso. Digam. Chuta aí, a gente tá se divertindo hoje. Chuta aí quanto foi o aumento de salário proposto pela Câmara dos Deputados. 1%. Não, tô falando em dinheiro, eu não vou saber fazer porcentagem. R$ 1.200. 1.200 já vai ser o salário. Salário, pô. Maluco, esse salário de juiz aqui, patrão. Quanto aumentou desse salário? R$15. R$15. Foi mais um pouquinho. 17 Eu ia apostar menos. 20 não. 42. Você leu, não foi? 43. O salário mínimo, a proposta... Lembrando que 45 é primo, que nem 17. Exatamente. A proposta orçamentária é sair o salário mínimo dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088 o salário mínimo.
Então está para ser aprovado aí um aumento de 43%, e o governo com certeza vai comemorar, porque o previsto é que a partir de janeiro, quer dizer, a previsão de agosto é que os estudiosos, né, do governo, era que o salário fosse para 1.067. Isso significa dizer que a gente ganhou aí 21 reais a mais para quem ganha salário mínimo. Só para vocês terem uma noção, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ele sempre faz, a partir da inflação, do preço dos produtos, da cesta básica, da luz, do aluguel, tal, ele faz uma pesquisa sobre quanto seria um salário nominal, quanto é o salário nominal e quanto seria o salário necessário. Hoje o DIEESE calcula que o salário necessário para se viver no país, para ter uma vida minimamente digna, seria um salário mínimo de R$ 5.289. Ou seja, está um pouco, quer dizer, está um pouco não, está bem aquém, quase 5 vezes aquém o salário proposto a partir de janeiro aí no país. Me diga, com salário, com luz, com água, com gás, com cesta básica e com outras coisas que se gastam numa casa, quem consegue viver com esse salário? É um desafio, né? Os deputados, o presidente da República viver com esse salário, não dá para viver? Devia ter um programa, estilo aqueles do Discovery Channel de Largados e Pelados e tal, que seria sobrevivendo com salário mínimo. Aí a gente sortearia 3 deputados e 3 celebridades para sobreviver com salário mínimo. Entendeu? Joga o cara na cidade para ele sobreviver com salário mínimo. Gente, eu vou resumir tudo que o Xanxão falou. Se tu for no mercado hoje e comprar exatamente o que eu vou falar agora, se você comprar 300 de presunto, 300 de queijo, comprar seu pão, comprar o leite, você vai gastar 50 conto, irmão. E isso é muito pesado. Quando 1 quilo de carne chega num dia de salário de um trabalhador, a gente tem pessoas passando fome. Quando o preço do gás aumenta, o número de pessoas que cozinham em fogo de chão aumenta. Então, assim, não à toa o Brasil voltou ao mapa da fome. Tudo está muito caro. Itens básicos de alimentação estão muito caros. Senhoras e senhores, este é o ponto. A maior parcela de brasileiros endividados esse ano, só para complementar o raciocínio do Xanxão, se endividou para comprar alimento. No podcast passado a gente estava vendo como a água virou uma mercadoria, e hoje a gente está debatendo como os brasileiros estão se endividando para poder comer, para poder pagar gasolina, para poder pagar aluguel. Essas coisas consomem aí 72%, 75% da renda média de um trabalhador que sobrevive com o que o Xanxão mostrou agora, né, e a gente conhece da realidade, menos do que o necessário para sobreviver. E é sempre interessante lembrar aos nossos ouvintes, você recebe em real, mas você compra as coisas em dólar. O que chega é o preço convertido em dólar para você comprar em real. Então, você está recebendo R$1.000 de salário mínimo, o dólar a R$5, R$5,40, não sei quanto é que está agora, mas está uma alta histórica. Isso faz com que o seu salário se resuma a pouco mais, pouco menos de $200. $200 é um salário de miséria. É um salário que você não tem poder de compra, é um salário que você não tem o mínimo de dignidade, considerando que você possa alcançar a dignidade através da compra. Então, é isso que a gente precisa estar discutindo e é isso que a gente precisa ficar atento, né, para o orçamento que está sendo debatido. Senhoras e senhores, este é o Povo de Humanas, um podcast feito por professores em tempos de pandemia. Se você chegou agora, eu me chamo Tainan Costa Canário, comigo Ricardo Corrêa, Jairão Xanxão e Jorge Lobo. Como eu acabei de falar, nós somos professores, além de professores, somos amigos, trabalhamos, conversamos e dormimos em almofadas de zebrinha rosa. Leoa. Ok? Eu vou girar. O Povo de Humanas encerra a sessão de notícias ou o professor Ricardo vai aparecer com mais uma notícia sobre educação? Não tenho notícia sobre educação, não. Ok, podemos girar, meu amigo Ricardo Corrêa? Podemos girar, gira aí. Vai, meu peão. Gira, bora, roda o... Dá uma voltinha aí, Tainan, dá uma voltinha aí. Ó, pessoal, vou dar uma voltinha e volto. Vai, não. Que é isso, ao vivo? Essa piada foi... Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Exatamente. Galera do Spotify aí, ó, se não entendeu a piada, corre lá no YouTube.
Depois vocês comentam se valer a pena. Não vale a pena, não. Essa piada foi patética. Professor, você é patético. Pessoal, a gente não precisa de ninguém para afirmar isso. A gente tem plena consciência do quanto nós somos patetas. A pretensão é zero aqui de ser outra coisa. Eu pago caro para minha psicóloga dizer isso para mim toda semana. Exatamente. Inclusive, professor Ricardo, eu queria dizer a você que essa luz está infernal. Ninguém vê os seus olhos. Você é o neuromancer, topado. Ninguém está conseguindo ver o brilho nos seus olhos hoje, professor. Você parece que saiu de um episódio de Black Mirror para vir apresentar o podcast. Me dê a sua dica de leitura, Ricardo Corrêa, por favor. Dica de leitura do professor Ricardo Corrêa: Política, Estado e Ideologia, do professor Mauriazzi. Então, olha aí, uma dica de leitura clássico, uma dica de leitura muito boa para você entender o comportamento de um regime democrático, como esses regimes democráticos eles podem agir de forma autoritária. Então, um livro muito bacana, recomendo para todo mundo. Eu fiquei surpreso que o Ricardo tirou da biblioteca dele e não foi um livro do Milton Santos. Isso foi o que mais me deixou embasbacado hoje. Se você tirar o livro do Milton Santos, a estante fica vazia. Sai metade ali, pelo menos. Sai metade, tá ligado? Xanxa, me deu uma... Jogar uma pedrinha, cai o livro do Milton Santos aí do pé do Ricardo. Impressionante. Xanxa? A minha dica de leitura hoje é um livro que eu comprei. Eu ia indicar o da Lilia Schwartz, mas como eu já falei anteriormente, foi um livro que eu comprei junto com o dela, da última vez que eu fui à livraria. Muito, muito indicado, vários amigos meus leram, e é uma obra jornalística e política também muito legal, que é o livro chamado A República das Milícias, lançado em 2019, dos Esquadrões da Morte, a era Bolsonaro, Bruno Paes Manso, que faz um livro jornalístico, historiográfico em certo sentido, e também político sobre a aproximação quase que umbilical e a formação genética do governo Bolsonaro e sua ligação com as milícias do Rio de Janeiro. É um trabalho muito bom, muitas pessoas indicaram esse livro para mim, confesso que ainda não li, mas indico aí os leitores, é um livro aí que está meio hypado, nos últimos tempos tem sido um dos mais vendidos em várias livrarias aí do país. Minha hypado? Hypado é o que é hypado? É que tá na onda. Na boca do povo, tá no burburinho. Tá no burburinho, na boca do povo. Agora na boca miúda. Essa juventude agora aí chama de hypado. Pressão de chove. Ok, boomer. Tá, tudo bem. Ô, Xanxa, o Bruno Paes Manso lançou um livro com a Camila Nunes que se chama A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime, que também é sensacional. E ele teve no podcast da Folha, aquele podcast que tenta imitar a gente, né, o Café da Manhã, e ele deu uma entrevista bacana sobre esse livro. Fica aí a dica pra galera. Lá é o Café da Manhã, aqui é o chá da noite. Aquele podcast que tenta imitar a gente. O único problema é que eles são os mais ouvidos do Spotify e também... O que mais você precisa saber hoje? A gente resume que... Enfim, mas ele lançou um episódio massa. Do Café da Manhã lá. Minha dica de leitura é o filósofo espanhol Fernando Savater, Ética para Meu Filho, ok? Ética para Meu Filho, do filósofo espanhol Fernando Savater. Como a gente estava falando, nós precisamos debater o óbvio e o simples, muitas vezes. Explicar o básico para as pessoas, tamanha é a deficiência que nós temos como nação, creio eu, no que diz respeito a conceitos fundamentais, como ética, justiça, cidadania, administração pública. São questões que precisam ser conversadas. Então, Ética para Meu Filho, do filósofo espanhol Fernando Savater. Jorge, me dê uma dica de leitura. Isso aqui é o livro História da África, do José Rivair Macedo. Ele era professor da USP à época, hoje eu esqueci qual instituto que ele está trabalhando. É um livro bem fininho, certo? É da editora Contexto. A editora Contexto é muito importante para o ensino de história no Brasil. Ela é responsável pelo lançamento de vários livros didáticos e paradidáticos, que são obras bem bacanas para a introdução ao estudo da história, que vão de diversos temas, desde história antiga, né, referência, desde história antiga, história da América Latina, história do Brasil Colônia, República e Império. E esse livrinho aqui, História da África, é excelente, é introdutório.
todo subdividido em capítulos de acordo com subdivisões do continente africano, destacando os principais reinos, vários povos, várias culturas. E eu sempre lembro aos meus alunos, né, lá na revisão de história, que é obrigatório o ensino de estudo de história da África na educação básica, pela Lei 10.639, e vai cair uma questão no Exame Nacional do Ensino Médio sobre história da África ou permanência da cultura africana no Brasil. Esse livrinho aqui é muito bacana para você introduzir, para você estudar. Você encontra ele barato na internet, é capaz de encontrar um PDF que tenha caído do caminhão, mas essa seria a minha dica de leitura para vocês hoje. Muito bem, terminamos as nossas dicas de leitura. Este é o Povo de Humanas. Vamos para dicas de entretenimento e depois nota de repúdio. Além, Não, claro, depois esporte. Depois esporte e depois finalizamos com nota de repúdio. Ricardo Corrêa, o que você anda assistindo? Alien, o oitavo passageiro. Porra, com essa luz aí, eu imaginei que a dica fosse alguma coisa assim mesmo, velho. Que luz terrível, alguém dá um lustre pra esse cara, chega a estar me dando agonia, o olho do cara sumiu, velho. Vai, de fala. 1979, da direção de Ridley Scott, um clássico, e depois veio mais 3 filmes depois de Alien, o oitavo passageiro, um na década de 80, um na década de 90, um outro mais recente. Então, virou aí um ícone. Muita gente fala do George Lucas, do Spielberg, mas também Alien foi um filme revolucionário de ficção científica para a sua época. Dancha, dica de entretenimento você tem? Minha dica de entretenimento, ela vai acontecer no dia... Eu vou desistir desse podcast antes de chegar... Que foi? Não, vocês fazem de palhaçada já. É pirraça mesmo, é pirraça. Vai, segue. Palhaço no xingamento. Pessoal, vou xingar esse daqui, eu deixo você se argumentar. Dia 19 de dezembro, silêncio que eu tô falando agora, dia 19 de dezembro, mais conhecido como sábado, às 21 horas, no canal do Caetano Veloso, vai sair a sua live de Natal. Então, melhor do que qualquer show que tenha do Roberto Carlos, vamos ver o verdadeiro rei da música brasileira, Caetano Veloso. Eu vou assistir Roberto Carlos em Jerusalém. Você vai pra lá? Não pode não, viu? Tá, te convido, vocês estão avisados. Carlos em Jerusalém. Eu não vou assistir a live do Caetano, não. Tainan, falem certo, o resto dos companheiros de Cop Cruz. Entretenimento. Esse cara aí tá fazendo alguma referência à minha língua presa? É isso que ele quer dizer? Os caras fazem pra mim. Esse é o primeiro podcast que as pessoas brigam com as pessoas que assistem a live. Aqui é quase o Crack Neto, viu? Quase o Crack Neto. Rapaz, um abraço pro Crack Neto. Crack Neto ele deve estar ouvindo mesmo a gente. Eu só tô com ele aqui no Zap. Um abraço pra você, viu? Não, mas aqui eu tenho o grupo dos professores da UNEAL. Alô, UNEAL! Queria conversar com vocês, viu? Olha. Muito bem. Jorge, entretenimento. Olha esse rolo. Saiu entretenimento. Dicas divertidas para vocês que estão perdidos com tantas informações e conteúdos a consumirem. A nossa curadoria pode ajudar, né? Pode ajudar vocês aí. Saiu a 2ª temporada, né, de Big Mouth no Netflix. É uma série animada de crianças, né, que estão passando pela sua puberdade. Você tem o Jordan Peele no elenco, um grande diretor. Você tem o John Mulaney no elenco, que é um excelente comediante. E a série é simplesmente sensacional. Tem um humor bem trash, quebra de quarta parede, umas coisas bem diferenciadas, mas que conseguem fazer excelentes reflexões sobre juventude, sobre relacionamento, sobre autoconhecimento. Então, é um desenho muito bacana. Eu estava assistindo com a minha companheira, a Tami. Um beijo, Tami, aí, caso você esteja assistindo a gente, caso você tenha feito outra coisa. Ou é humor ou é violência. Não, é humor, velho. Aí tu me mete que tem uma quebra de quarta parede. Não, quebra de quarta parede é quando o cara conversa com você, pô. É tipo quando você diz assim, oi, Felipe, eu sei que você está aí. Eu parei na quebra da quarta parede. Quando você falou isso, meu cérebro entrou em stand-by instantaneamente do que a quebra da quarta parede. Você é um ignorante. A população brasileira toda, nesse momento que nos assiste, entendeu o que é a quarta parede. Todo mundo está esperando eu fazer uma intervenção. Até o Ricardo começou a rir. Não.
O começo da sua frase interrompeu o meio da minha. É por isso que o pessoal não conseguiu entender que é quarta-parede. O começo da sua frase interrompeu o meio da minha. É assim que você estabelece a relação, Jorge. Olha, o negócio é o seguinte, eu queria mandar um abraço para minha companheira que está aqui do meu lado. Essa frase... Ela está do outro lado. Eu estou do outro lado. Aqui, eu queria mandar um abraço para a Já tem noção de local, né? Já abandonou a companheira, velho, esse bicho aí. Vamos. Mandar um abraço para Ivanaísa. A narração do vídeo do começo é de Ivanaísa. Caraca, vai todo mundo mandar um abraço pra mulher agora. Sensacional, um abraço pra Ivanaísa, velho. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, queria mandar um abraço pra minha tia, queria mandar um abraço pra Xuxa. A gente tá muito emocionado ao vivo, né? Entendeu? É isso mesmo. Mas sim, eu tava assistindo Big Mouth, é muito massa, fica a dica de entretenimento, vale a pena. Eu, se eu fosse vocês, meus companheiros, meus amigos, eu recomendo pra vocês também, é muito bom, velho. Muito massa mesmo. Vai quarta parede quando sair daqui mesmo. Bom, meu irmão, o negócio é sair daqui, que é quarta parede. O negócio é esse, entendeu? Quarta parede, entendeu? Minha dica de entretenimento é Cowboy Bebop. A série muito bom também. Muito Cowboy Bebop. Para intro, professor Ricardo, assista. Você que é um novo, mais novo otaku, que a gente conseguiu convencer você. Você quer comprar um cavalo? Episódios, entendeu? Você que gostou de Boa Noite Pum Pum, que tá aí atrás de você, ó. Nem leu essa porra. Gente, isso é triste, mas é foda. Ele leu sim. Ele leu só tem 25 livros, o cara leu um. Tem 25 livros, não. Tem 6. 7, Jorge. 7. É que pro Jorge nunca teve fim essa história. Meu irmão, é que o Jorge tá lendo com a companheira dele ainda. Meu irmão. Arthur, dica de entretenimento. Deixa eu te falar uma. Reza a lenda que a Disney Plus está fazendo aí a série do Lando também, né? E aí, aqui na pegada do Cowboy Bebop aí, viu? Cowboy Bebop é muito massa. Quem nunca assistiu Cowboy Bebop, Cowboy Bebop é um anime que marcou época. A trilha sonora é toda original, composta por músicos de jazz. A linguagem é muito legal. Tem altas referências pop. Fica a dica aí, Cowboy Bebop. Eu quero mudar o assunto. Ô Xanxão. Peraí, pô, o Tatu. O Tatu tem uma dica de entretenimento, não é isso? Desculpa. Eu tenho. Cara, então só pra isso. Se você quiser mudar de assunto e depois voltar, você volta. Não, eu quero mudar de assunto depois. Bebop aí, né? Eu quero mudar de assunto depois, porque eu quero deixar meu amigo Arthur Finizola à vontade. Então... se quiser, eu saio. Por favor. Vocês vão deixar? Vocês vão me permitir falar? Semana passada eu indiquei o documentário aí do Netflix aí do Emicida, né? Mas eu ainda não tinha assistido, porque eu confiava, né, que o produto era bom. Fraude, então, esse negócio aí, meu irmão. Parece eu indicando o livro. Colégio Eleitoral precisa rever isso. Com o Supremo, com tudo aí. O Xaxão tá indicando o livro pela ordem. Exato. Eu tô com você, Arthur. Eu também não tinha visto, não. Porque confia na fonte, entendeu? Confia na fonte. Eu fui acompanhando o Projeto Amarelo e pesquisei, li e o negócio é de confiança. Eu não vi, mas é bom, é ótimo. Eu botei isso no meu projeto de pesquisa uma vez. A mulher, qual é a referência? Eu confia. Sombra de dúvida. Vai, tá tudo bem. Deixa eu falar o que eu quero falar. E aí eu fui assistir, né? Na real, parando para assistir realmente, né? E, cara, eu vou lhe ser sincero, eu chorei. Eu chorei em vários momentos do documentário, porque houveram momentos que tocou muito profundamente em mim, e me parecia, assim, sendo bem sincero com vocês, me abrindo aí com vocês, parecia que era um povo inteiro que chorava dentro de mim. Não era só eu que estava se emocionando com o que assistia. E era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E o negócio foi assim, para mim, me tocou profundamente. E vou reassistir. Inclusive, está passando aqui atrás de mim. Ó. Catarse. Catarse é o nome dado quando a gente tem essa profunda identificação com a obra, como se ela pulsasse dentro de nós. Esse é o processo. Catarse. A palavra significa identificação. É muito bonito quando isso acontece, beleza? Quando nós temos catarse com a obra literária. Deixo isso aqui, ou artístico, ou visual, deixo isso aqui registrado, beleza? Xanxa. A minha dica não era essa, eu só queria compartilhar esse... A minha dica, eu falo um pouco, cara, então deixa eu falar. Qual é a dica, então? Quando entra no finalzinho. Tem um som, cara, que eu quero mostrar para vocês, bicho, que é o som
do Opus, né? E é esse som aqui. Eu vou botar a tela aqui para a gente poder vê-lo, né? Rapaz, o YouTube vai derrubar a gente, velho. Eu vou botar um trechinho, não, esse aqui tá liberado. É um novo normal, agora é hora de queimar fascista na fogueira da história. Agora é hora de sacrificar conforto, de restituir herança de antepassado escravocrata, colonizador, de pessoas brancas como eu. Chegou a hora de enxugar o sangue preto coalhado nas mãos de pessoas brancas como eu. E aí, assim, já tá aí, né? Bom negócio, hein? Forte, hein? E aí o nome do single chama Novo Normal, e ele faz a seguinte reflexão, né? Esse velho normal é um inferno. Esse velho normal cheio de preconceito, cheio de machismo, de patriarcado, isso aí é um inferno, cara. Então vamos para frente e seguir com esse tal de novo normal. E aí ele faz um convite para refletir que novo normal seria esse. Não esse que a gente comenta de vez em quando. Pá, isso aí é o novo normal, esse novo normal que a gente fala, de vez em quando é um saco, né, bicho, que a gente está vivendo, né? Aí o convite dele é refletir sobre um novo normal diferente, né? E eu acho que esse som é massa. E essa capa aí, ela é do Cristiano Soares, que é o primo do Rafa, né? Que trabalhou aí na TCW durante o tempo, né? Arte bonita pra caramba, esse bicho tem um traço muito bonito. Então é isso, a dica de Cristiano Soares é um grande artista. O Cristiano Soares é um grande artista, internacionalmente conhecido, beleza? Xanxa, você que gosta de fazer bolo, bora fazer um bolo para comemorar os 30 anos do CRB na Série B, porque a gente não vai sair mais nunca desse negócio, bicho. CRB não, agora eu tô ficando do time. Tem chance. Pintou o campeão, viu? Pintou o campeão da Libertadores. Você não viu? Vocês estavam aí comentando, não viu? 4-1 Santos em cima do Grêmio. Aí é déjà vu, aí é Renato Gaúcho, aí é déjà vu, é falha na Matrix. Pintou o campeão. A mesma coisa que aconteceu. Eu queria falar de esporte com uma pessoa que entende de esporte. E disparado, o cara que mais entende de esporte nesse podcast é quem? Jorge Lobo. O Jorge. Jorge Lobo. Jorge, por favor, uma dica esportiva. Bora lá, lembrando aqui que no dia 25 de dezembro de 2018, a Índia ganhou da Austrália por 137 corridas no cricket. A Austrália ganhou por 146 em 13 de dezembro de 2018 e a Índia ganhou as duas partidas anteriores, em dezembro de 2018 e em março de 2017, respectivamente por 31 corridas e 8 wickets. Para quem conhece o cricket, o wicket aí é um movimento conhecidíssimo. Eu estou falando isso, senhoras e senhores, porque amanhã, 17 de dezembro, à 1 da manhã, horário da Austrália, nós vamos ter o clássico Austrália e Índia no Cricketzão Internacional. Fica aí o convite para vocês sintonizarem em qualquer lugar do mundo para ver este clássico. Horário da Austrália, Jorge. Faz essa conversão do fuso aí, faz favor, velho. Ô, meu parceiro. Foi mal, irmão. É só contar, cada gominho é 15 horas, porra. É 15 horas, deve ter uns 10. É 1 hora, é 15 graus. Você tá brincando. É muito burro! A Austrália sozinha deve ter 5 fusos, tá ligado? Eu tô até confuso. Chegamos no fuso do poço. Desculpa, Ricardo, eu não ouço suas aulas, não. Quando você tá dando aula antes de mim, eu tiro o fone do ouvido. Chegamos no fuso do poço! Todo mundo confuso aqui. Meu Deus do céu. Ô, cosplay de Zé Gotinha, adianta aí, vá. Ricardo, o que é isso aí? É o quê? Isso daí eu não sei, não. É a live do Caetano. Não tá saindo som, não, Arthur. E boiou. Falha na Matrix. Ricardo Correia, sua notícia de esporte. Cara, minha notícia de esporte é que amanhã sai o prêmio mais importante do futebol do ano de 2019, o prêmio Puskás, que vai presentear... Aí o Puskás nunca foi o prêmio mais importante do futebol. Sempre foi. E o Flamengo ele já teve o maior jogador do mundo. Em 1994, Romário foi eleito o melhor jogador do mundo e ele foi jogar no Flamengo enquanto era dono
de ser o melhor, a chuteira de ouro, de ser o melhor jogador do mundo, e o Flamengo agora pode ter a chance de ter mais um troféu, de ter pela primeira vez o prêmio Puskás com o gol do Arrasca. Peraí, o troféu é pro Flamengo ou pro Arrascaeta, se ele ganhar? Não, o troféu é pros dois, né, pô? Não, o troféu é do Arrascaeta, porque o gol troféu é do Arrascaeta, mas é como se fosse um título. É a segunda via pro clube. Exatamente. Bicho, olha só, o Flamengo é aquele time que comemorou o título de quase pau a pau com o Liverpool. Foi! Ninguém comemorou quase pau a pau. O Flamengo comemorou o título de 87 do Sport. Não, o título de 87 é nosso. A instituição corrupta. Olha a mapa. Instituição corrupta, que eu não vou falar o nome. Sim. É que tirou o nosso título de 87, mas a gente não quer, não. A taça tá onde? Nós temos um título rebelde. Isso é extremamente importante para nossa história. Uhum. Você sente o fel, a mágoa. Ele ficou muito profundamente... Não, fico não. Eu ganhei do São Paulo, do Internacional, eu ganhei de time grande, pô. Vocês estavam lá na Série B ainda. Tu ganhou, tá jogando em que posição? Só não tá ganhando. Não, eu enquanto torcedor, assim, é uma nação, gente, é uma nação. Da diretoria, né, Ricardo? Oi? Você só não tá ganhando da diretoria, né? Não, a diretoria é outra história. A diretoria nós somos contra a diretoria. Primeiro a gente tira a Dilma, depois... Todas as suas ações. Primeiro a gente tira a Dilma. Depois a gente vai querer falar aí. Eu já ouvi. Galera, depois da Copa tudo vai melhorar. Eu sei onde é que vai dar. Olha, vai ter Puskás. Não. Como eu tenho uma militância antiga, eu sei que vocês estão querendo acabar com a minha fala para desconsiderar o prêmio que a nação vai receber amanhã. A nação para a independência do meu país. Porque o Puskás é voto popular. Vocês já votaram, inclusive, no Arrasca? Ainda pode ir lá, entra lá no site da... Eu não votei na eleição. Vou votar nessa porcaria aí. Esse podcast tem um compromisso sério com a democracia, tá? Eu tava... Não. Falando de política, o podcast inteiro, aí chega no final, o Xanxão faz. Eu não votei nem na eleição. Porque eu tava ajudando a eleger parlamentares, vocês não entenderam, é um propósito. O Xanxão esculhamba o podcast no final. Arthur, solta a vinheta na nota de repúdio, que eu não aguento mais essas pessoas, pelo amor de Deus, velho. Nota de repúdio. Minha nota de repúdio vai para quem não vota nas eleições e fala de política. Tem nada a ver, velho. Minha nota de repúdio. Cuidado com a tua nota de repúdio, viu, Ricardo? Não, calma. Minha nota de repúdio vai para todo mundo que zombou de Rubens Barrichello ao longo da sua vida, dizendo que ele estava atrasado, dizendo que ele demorava, dizendo que agora que ele está entendendo que foi golpe mesmo. E, no entanto, ele hoje postou que ele vai tomar vacina primeiro do que a gente. Parece que o jogo virou e quem está na frente hoje é Rubens Barrichello. Parabéns, Rubinho. Hoje não! Virou. Hoje não! Hoje sim! É isso, não faz. A corrida virou. Aí ele é o último, aí passou assim. Foi mal, desculpa. Eu não queria fazer piada com o Rubinho. Xanxão, sua nota de repúdio. O Xanxão entrou para esculhambar o podcast. Hoje. É, exatamente. Xanxão, freestyle, pai, ó. Joga e joga. Hã? O Xanxão é paraquedista, tá ligado? Ele chega aloprando. Ai. Eu queria mandar um abraço para minha companheira que tá assistindo da casa dela, o Jorge, na casa dela. Onde é que você tá, Jorge? Na casa dela. Mas é home office, eu me senti em outra dimensão aqui, pô. Não por isso. Minha nota de repúdio. Xanxão, sua nota de repúdio. Tá, eu vou dar a nota de repúdio enquanto você pensa a sua. Ele já deu a nota de repúdio dele, pô. Verdade. Minha nota de repúdio... Prestando atenção no podcast, pô. Minha nota de repúdio vai todas as pessoas que preferem
chocotone a panetone. Essa invenção abrasileirada que chocolate não deveria nem se misturar com panetone, tá rompendo com as tradições natalinas e depois disso o Brasil, ó, só ladeira abaixo. Eu sou pela mistura. Que é E isso, pô? Nutella-tone, papai. Nutella-tone é bom demais, pô. Eu gosto de panetone com mousse de maracujá. Olha, por mim era quando você chegasse no lugar para açaí, botasse panetone no açaí também. Chegou a classe média branca aí do panetone de maracujá. Panetone de maracujá! Ninguém mexe no meu panetone de maracujá. Com raspas de limão siciliano por cima. Daqui a pouco... Eu sou a favor de todo tipo de mistura, pô. Daqui a pouco ele vai chegar com cartaz aqui no próximo podcast. Eu só queria comer meu panetone de raspas de maracujá. Voltar aí pra dentro. Só preciso de duas coisas, vacina e panetone de maracujá. Por isso que o Brasil tá desse jeito aí. Ricardo, você já deu a nota de repúdio? Vocês não sabem como é o sofrimento da pessoa que gosta de panetone, mas gosta de um sabor cítrico também. Sofre. Nossa. Inclusive, pessoas que gostam de sabor cítrico se manifestam. Precisamos falar de inclusão nesse podcast aqui. Exatamente. Você tem que incluir as pessoas do sabor cítrico. É uma absurda exclusão dos que gostam de sabor cítrico. É brincadeira. Aqui está o povo sem medo de lutar. Isso aqui é o grupo do X. É o grupo do X. Cancela não, aí você viu? Eu tô dividindo opiniões nesse podcast. A Karine comentou. Bota aí, Arthur, o que é que a Karine comentou? A Karine comentou o seguinte: venho aqui só para ouvir as opiniões do Xanchão. Eu tô dividindo opiniões. Presta atenção, o Xanchão... Meu nome é Ciro Gomes. Xanchão... Não, pipipi popopó. E pipipi popopó, pipipi popopó. Essa é a discussão da bilhão. Essa pipipi popopó. Eu não tô achando nem Karine aqui nos comentários. Eu tô procurando. Karine, na verdade, é minha amiga imaginária. Ela comenta em tudo. Karine comenta. Karine assim. Pipipi popopó. Jorge, nota de repúdio. Minha nota de repúdio vai ao Bono Vox. Por quê, velho? Não sei, eu acordei puto com o YouTube hoje, velho. Eu não gosto do YouTube, o YouTube é muito ruim. É uma banda que se propõe a ser uma coisa, ela não consegue ser. Tá? Ruim é Iron Maiden, toda música é igual. Ruim é Iron Maiden, mesmo. Que ruim é Iron Maiden? Peraí, pô. 15 é que toda música é igual. Iron Maiden, cada música é uma experiência etérea única. Você nunca vai entender isso. Estamos encerrando o povo de humanas. Deve ser isso. Eu não vou não ouçam o YouTube, ouçam Iron Maiden, tamo junto. Ouçam Raça Negra, porque eu sou muito fã do Raça Negra, eu só queria o meu CD do Raça Negra. Muito obrigado, esse foi o Povo de Humanas, fiquem bem, cuidem-se, usem máscara. Feliz Natal aí, pessoal. A importância da vacina. Tchau, gente, valeu. Tchau, tchau.